Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu quero deixar aqui uma breve meditação na palavra do Senhor, que está escrita no livro do profeta Abacuque, capítulo por número 3, versículo 17 e 18. É um versículo bastante conhecido, citado, mas muitas vezes as pessoas não conhecem o contexto dessa história, o porquê que Abacuque ele cita essas palavras. O versículo 17 se inicia assim: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Perceba que este profeta, ele é um profeta diferenciado, porque na época do Antigo Testamento, o profeta ele era aquele que o Senhor trazia a mensagem para ele e ele levava a mensagem para o povo. Ele era um intermédio de Deus para com o povo. Só que o profeta Abacuque ele vai levantar uma queixa diante do seu livro. Você vai perceber que ele, ao invés de Deus trazer a mensagem para ele passar para o povo, o profeta Abacuque ele vai interceder do povo para Deus. Perceba, se você meditar no livro do profeta Abacuque, o capítulo 1, ele se levanta uma queixa, um questionamento diante do próprio Deus. Porque o que estava acontecendo na época é que o Império Babilônico ele estava crescendo e muito forte por Nabucodonosor. E aquele povo estava destruindo, avançando, saqueando o próprio povo de Deus. Então o profeta ele não se conforma diante daquilo que está acontecendo. O povo de Deus estava em pecado, o povo de Deus haviam se revoltado contra o próprio Deus, adorando deuses estranhos, ídolos. E então o Senhor permitiu que aquilo acontecesse. Então, o profeta ele viu que Nabucodonosor iria também invadir Judá, o reino de Judá. E então ele não está entendendo o porquê. Ele levanta um questionamento e ele começa a questionar o porquê que o ímpio está prevalecendo. O porquê que o inimigo está prevalecendo contra o próprio povo de Deus. Ciente ele de que o povo estava errado, de que o povo havia ido contra a vontade de Deus. Mas mesmo assim ele levanta esse questionamento de o porquê que os inimigos estavam prevalecendo diante deles. No capítulo 1, versículo 2, ele levanta a sua queixa diante do Senhor e ele vai dizer: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Perceba que ele se prontifica. Ele está ali questionando o porquê. E então o Senhor ele vai trazer a resposta. Resposta essa que não era a resposta que Abacuque queria ouvir. O próprio Deus vai trazer a resposta para Abacuque e vai dizer que era ele mesmo que estava levantando aquele povo para que viesse castigar o seu povo. Mas ele traz uma resposta interessante. Abacuque ele não se conforma com o que Deus traz para ele. E Abacuque, mais uma vez, ele vai interceder e vai orar. E ele vai, no capítulo de número 2, ele vai receber a resposta de Deus. Mas só que primeiramente ele diz que vai subir a torre de vigia e vai esperar o Senhor trazer a sua resposta. Ele não se conformou com o que o Senhor havia dito, de que ele mesmo estava levantando os caldeus para destruir todo aquele povo. E então o profeta Abacuque, ele diz que vai para a sua torre de vigia e vai esperar a resposta de Deus, para ouvir o que ele tem para dizer.
é interessante porque na oração de Abacuque, ele levanta um questionamento. É como se diante de um problema nós estivéssemos murmurando, reclamando e não fazendo nada. Mas Abacuque, ele tem a resposta, o próprio Deus está levantando aquele povo e mesmo assim ele quer mais do Senhor. E ele diz que vai subir na torre de vigia, vai se prontificar para ver o que é que o Senhor tem a dizer. E o interessante disso tudo é que ele vai trazer uma grande resposta para o profeta Abacuque. No capítulo por número 2, o versículo de número 4 é o resumo de todo o livro do profeta Abacuque. Porque o Senhor vai dizer: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Perceba que a resposta que Deus traz aqui para Abacuque é que independente, Deus estava levantando os caldeus, mas era o mesmo Deus que iria destruir também os caldeus logo lá na frente. E ele pede para anotar aquela visão. E a resposta que Deus traz para Abacuque é que o justo viverá pela fé. Isso é o mesmo que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, na carta aos Romanos, perdão. No Romanos capítulo 1, versículo 17, ele diz o mesmo, que o justo viverá pela fé. No versículo 16, ele está dizendo que não se envergonha do evangelho e diz que o justo viverá pela fé. Então é por isso que o profeta Abacuque, em outras palavras, o que Deus estava trazendo em resposta para o profeta era que, não, independente do que estava acontecendo, independente da destruição que estava acontecendo no meio daquele povo, diversas mortes, pessoas sendo levadas cativas, independente daquilo ali, a resposta que Deus traz para Abacuque é que o justo viverá pela fé. Essa é a resposta. Então é por isso que Abacuque, ao finalizar o seu livro, ele vai dizer, no capítulo por número 3, ainda que a figueira não floresça. Abacuque, ele está dizendo, ainda que não haja mantimentos, ainda que nos currais não haja vaca. Abacuque estava dizendo que independente agora do que aconteça, eu já tenho a minha resposta. Abacuque sabia que o justo iria viver pela fé. Abacuque, ele se prontificou, ele até questionou, mas ele esperou a resposta do Deus Todo-Poderoso. Independente de circunstância, independente de pandemia, independente do que esteja acontecendo em meio à tua casa, em meio à trajetória tua, até mesmo ministerial, independente do que aconteça, você não pode esquecer do que está escrito, da resposta que Deus dá a Abacuque e do que está escrito na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. O justo viverá pela fé. A palavra de Deus também está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Então permaneça a tua fé, fortalece. Cada um de nós recebemos uma porção de fé. Não existe que alguém tem fé mais do que o outro. É porque muitos, eles estão ali administrando a porção que recebeu. A porção de fé que eu recebi é a mesma que você tem, se você já conhece a palavra do Senhor. Mas é necessário você exercitar a tua fé para que ela venha aumentar. Amém? Então fica com esta palavra, medita nela, medita na palavra do Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É através da palavra de Deus que nós iremos prosseguir. É através da palavra do Senhor que nós iremos vencer. Não há outra opção. É somente através do Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que nos faz prosperar em meio à nossa trajetória. Você pode até dizer, eu não sirvo ao Senhor e prospero. Mas isso é por um pouco período de tempo. Sinto muito lhe dizer. Mas o justo vive pela fé e ele não vai prosperar tão somente aqui nesta terra, mas eternamente com o Senhor.
Você vai ver que no Salmo, por número 73, o Salmo de Asaf, Asaf ele vai dizer que começou a olhar para o ímpio e por pouco ele não se desvia, porque ele via que o ímpio prosperava, que o ímpio não passava aflição. Mas aí, quando ele entra no santuário do Deus Todo-Poderoso, ele cai na real. Ele sabe que tudo aquilo ali iria ser destruído. Ele chega ao seu entendimento, mas ao passar um período observando e vendo que o ímpio prosperava, que não passava por aflição, ele chega a dizer, Asaf chega a dizer, que estava sendo inútil a sua purificação. Mas ele vai entrar no santuário. O Salmo 73 vai dizer, até que eu entrei no santuário do Senhor. Aleluia. Até que ele entrou e veio a consciência de que o Senhor, a palavra de Deus é eterna. A vida com Deus é eterna. Aqui é passageiro. Mas ele entendeu que independente do que aconteça aqui nesta terra, o justo vive pela fé. Guarda essa palavra no teu coração, meu irmão e minha irmã, e permanece firme, se alimenta com a palavra do Senhor, que ela vai te sustentar. Amém? Que o Senhor te abençoe. Existem profecias, mas a maior profecia que existe é a palavra do Senhor. O Senhor ainda levanta profetas nesta terra para falar sim, para revelar sim, mas a revelação vem diante da palavra do Senhor. E é a palavra que nos sustenta. Amém? Que o Senhor continue abençoando a cada um de forma gloriosa. Se você não segue aí o Instagram, Dependentes do Criador. Tem também o nosso novo canal no YouTube também. Se inscreve e que o Senhor permaneça te alimentando e te abençoando em nome de Jesus. Amém?